reparos e manutenção em construção. Fone 952-33-552. Apresentação: Lima Bombeiro Civil e Yuri Melo. Boa noite a todos os bombeiros civis de Brasília, do entorno, de todo o Distrito Federal e de todo o Brasil, né? Por que não, né? Hoje nós estamos recebendo aqui um grande companheiro, um grande líder. Hoje ele vai tratar do assunto em relação a evento, tudo que for relacionado a esse tipo de trabalho, ele é o cara. Não só isso, e outros demais, né? E outras situações a mais também. Então, é uma satisfação a sua presença hoje, meu amigo. Você que é o Borges, né? Grande Borges. Satisfação. É minha. A satisfação é minha estar com vocês aqui, partilhar esse momento aqui ímpar, né? Tá agradecendo em nome de toda a minha equipe, colaboradores que já trabalham comigo aí há um bom tempo. E hoje, para mim, é satisfatório, né? Tá aqui conhecendo o Dr. Yuri, mas você, Lima, que está nessa luta aí constante, né? Na área dos bombeiros civis. Eu acredito que vai ajudar bastante, né? O que a gente está em busca, o que a gente vem passando, não é fácil nessa área, é um descaso total com a nossa categoria. É verdade, meu amigo. Deixa eu só concluindo aqui, Borges, que você vai ter muito o que falar, tá? Não se preocupe, não. Quero dar uma boa noite aqui também para o nosso Dr. Yuri, quero que ele se apresente aí para a nossa turma que está de olho na gente, doutor. Boa noite, Lima. Boa noite, Borges. Um prazer muito grande estar com você aqui, né? Já são Brasília, 19 horas e 45 minutos, é uma alegria. A galera já está entrando aqui na área. Obrigado aí pela presença de todos. Já mandar um abraço aqui para Lana Brisa, né? Tem mais uma turma que está entrando aí. O pessoal já colocou aqui, ó. Já olha ele aí, o chefe, né? Então, o pessoal da equipe Borges aí, são nossos a equipe Borges aí, Borges hoje com a gente. Hoje eu tô meio com sono, rapaz, cansado, Lima. A gente trabalhou o dia inteiro. Aí hoje eu tô aqui querendo dormir, moço. Mas vamos tocar o barco que a gente chega lá, viu? Uai, doutor Yuri, que história é essa? Quer dormir? Rapaz, o cabo vai ficando velho. Ai. Aí o cabo vai ficando velho, não tem quem aguente não. Aí o cabo já quer dormir cedo, é 7 horas, é 8 horas. Mas é assim mesmo, né? Então vamos tocar no barco aí. É isso aí, meu. Pois é, eu queria que você falasse aí dos bombeiros civis aí, dos eventos aí. O que você tem a dizer desses trabalhadores? Eu sei que existem muitas demandas e muitas empresas, na verdade, não têm interesse muito em pagar direito, né? E aí eu queria que você falasse pra gente o que você tem se passado. Encosta mais um pouquinho no microfone, levanta um pouquinho mais ele. Isso. Não, ó, só dá isso, assim, ó, gira assim, ó, pra frente, assim, isso, tá bom. E aí eu queria que você falasse a respeito desse trabalho que você desenvolve com tão boa e excelência. É satisfatório, né, com certeza. Muito obrigado pelo elogio. E assim, a gente vem passando uma dificuldade muito grande, né? Infelizmente, tem que falar dos órgãos fiscalizadores, que não cobra, não das empresas, mas sim dos contratantes, para fazer jus à lei, né, que nos ampara. Então, hoje, infelizmente, a gente passa por essa dificuldade. Todos os dias tem colega que chega, me traz um relato, me fala alguma coisa, e não é fácil, né? Então, a gente está nessa peleja, nessa busca constante, está aí nessa luta árdua aí que a gente tentando melhorar. E eu acredito que depois, né, de hoje a gente vai frisar, bater na tecla e colocar essas melhorias, né, que tem colocado a lei ali pra gente, para tentar cumprir da melhor forma possível, né?
Eu sei. A gente sabe que é muito difícil, né? A nossa profissão, ela é muito, na verdade, ela está sendo jogada para as traças, né? Eu até quero informar, doutor Yuri, que infelizmente nós tivemos 20 demissões, né? Dia 2, último, nós tivemos 20 demissões. Procuraram o sindicato e os diretores lá falaram para eles que não podiam fazer nada. Não podia fazer nada, né? Infelizmente, né? Então, assim, a gente fica assim meio que chateado. Eu quero dizer para eles eram filiados ao sindicato? Sim, eu creio que a maioria, 90% devia ser filiado. Eles eram filiados. Exato. E ficou até por porque, isso mesmo. até porque rua mesmo, né? Até porque bem, é isso aí. Como eles vão fazer a homologação no sindicato é porque realmente eles eram filiados. Agora me pediram ajuda, inclusive, né, aqui falando um pouco, eles pediram a ajuda da nossa instituição, ao qual eu me propus, né, e estou ajudando. Nós estaremos entrando com os documentos até sexta-feira, como foi prometido para eles, e é isso que eu vou fazer. Tenham certeza que nós vamos buscar o melhor caminho. Se tiver um caminho, nós iremos buscar. Pode ter certeza disso. Então, eu não deixo na mão. Eu tenho certeza que você também não, né? De forma alguma. Isso aí é uma coisa que a gente tem que estar buscando. Tem que estar ali batendo na tecla, tem que estar enfatizando essa questão. A gente não pode deixar os colegas desamparados, né? De forma alguma. Eu sou ex-militar e eu costumo dizer dentro do Exército que jamais a gente deixa um irmão para trás. Isso é verdade. De forma alguma. Então a gente tem que estar ali na constância, fazendo essa busca dessa melhoria para cada um dos nossos colegas, né? Não só na área dos eventos, mas também na área da pessoal da Ativa. Eu sou da Ativa, já tenho um período, né? Trabalho na mesma edificação já há mais de 10 anos. Sim. Então, o que eu posso fazer, a gente passou por um período mais crítico, que foi a pandemia. A gente passou lá por um período, né, bem crítico, onde foi desligado praticamente 10 funcionários, né, da brigada, e assim, a gente não teve ajuda e o sindicato não deu essa força. Eu queria que tu falasse mais próximo, mais forte, rapaz. Você como militar, ex-militar, tem que ser mais assim, imponente. Imponente, entendeu? Não podemos... Você pode abrir o verbo, você está aqui em casa, está em casa, você pode ficar tranquilo. Aqui a gente não tem esse negócio não, aqui nós enfrentamos a batalha, entendeu? Sim, nós temos aqui do nosso lado um gigante, né? Para mim, um dos melhores, o melhor dos melhores, entendeu? Que isso, rapaz. Tem que ser realista. Tem uns bons aí também. Mas a gente tenta fazer o que é possível. Não né, tanto quanto. Deixa eu lhe perguntar aqui. Você falou que está tendo demissão em massa na categoria. Rapaz, eu tenho uma curiosidade de saber, quando o sindicato visita vocês, assim, nos postos e tal, o que conversam com vocês, assim, o que é apresentado, assim? Doutor, a princípio lá a gente não teve ainda essa passagem pelo pessoal do sindicato, né? Isso aconteceu em 2020, desligamento dos nossos colegas, infelizmente. Não passou ninguém lá para poder falar assim, olha, vai ser assim ou vai ser assado. Infelizmente, a gente não teve esse amparo, né? Os colegas que ali trabalhavam eram pessoas que já tinham mais de 5, 6 anos na ativa conosco e ficou a ver navios. Essa é a realidade. Você sabe falar se esse pessoal participou das votações da convenção coletiva, quando são chamados? Eu acredito que sim, né? Inclusive eu fiz parte, estava lá com eles. E infelizmente a gente não teve esse amparo, né? Continuo dentro ainda da nativa, mas os colegas hoje inativos, infelizmente, não tiveram uma outra oportunidade. Então a situação tá difícil, né? Tá fácil não, né, Lima? Inclusive, doutor, eu fiquei sabendo, além do que ele está falando aqui, eu também já fiquei sabendo que tem mais uma leva de bombeiro para ser mandado embora por aí. E quais empresas não são? Aí eu já, como são coisas que me informaram, mas ainda não me deram a informação, digamos, concreta, então eu nem posso, né, falar. Mas, segundo essa informação, vai vir uma leva de bombeiro para a rua. Vai ter demissão em massa e vai botar o pessoal para comer abóbora, se é que vai achar abóbora, né? Exatamente. Do jeito que as coisas estão, né? Cada dia é mais difícil.
Tá mais difícil. E assim, a gente, o bombeiro hoje, o bombeiro que ele está nativo, ele infelizmente é desligado, ele procura, né, a gente para poder estar dentro da área do evento, e infelizmente ele se depara com a realidade, vê que aquilo ali totalmente é diferente do mundo no qual ele vivia, e aonde ele se encontra ele fala que não tem condições, migra para outra área, infelizmente, e a gente acaba perdendo, já vi vários colegas que a gente acaba perdendo profissionais de excelência, capacitado, gabaritado, para poder fazer o serviço da melhor forma possível e não tem mais oportunidade, infelizmente. Eu tenho acompanhado, Borges, sempre olho o Instagram do sindicato, vejo as publicações, eu acompanho diariamente, né? Sim. A gente sempre acompanha, até para se manter informado, até porque se trata do órgão que representa a categoria de vocês. E lá a gente sempre vê coisa boa, tá? Sempre estamos juntos, o sindicato está em ação, está resolvendo um problema, está sempre com muitas reuniões junto ao governo. Aí eu te pergunto, é isso mesmo? Assim, então, tá tão bom assim mesmo, igual a gente vê lá no Instagram, lá que o pessoal só posta? quero lembrar, antes, doutor, dele responder, eu quero lembrar ele o seguinte, a nossa Lana, ela está dizendo que você está muito tímido. Não pode ficar tímido. Inclusive, Fala, seja... Até a Lana também falou, a Maísa também pediu para soltar a voz. Mas é isso aí, doutor. Infelizmente é só lá no Instagram. É porque a gente só vê lá no Instagram essas coisas boas, animação, cara, estamos lutando. E aí eu fiquei curioso, porque assim, eu não sou eu sou da área, assim, sou da área jurídica, né? Então eu não sou bombeiro civil. Aqui, inclusive, deixar claro que esse programa aqui é uma realização de inteira responsabilidade da TBCDF, né? Quem faz o programa com a produção aqui do Lima Bombeiro, e eu faço apenas os comentários. Então eu fiquei curioso, como você é da área, eu falei, mas será que está tão bom assim mesmo? Então pode concluir aí. Não, doutor, infelizmente não está, não é essa a realidade. Eu tenho muitos colegas que me procuram para tirar foto. Eu quero tirar uma foto do lado do Borges ali, que trabalha, o cara que está sempre fazendo da melhor forma, o cara humilde, que explica. Né? Tem aqueles que trabalham comigo, bacana, a gente tira uma foto, a gente posta. Mas na outra realidade, é totalmente diferente. Né? Então, assim, eu comparo bastante. Tem aquele que faz o trabalho da melhor forma possível, a gente tira uma foto, posta, brinca, sorri, e só que tem aquele que só vai lá para tirar foto, para fazer ceninha, infelizmente, é a nossa área, né? É mais ou menos isso aí, bem próximo da pergunta do senhor. Então só fica... Eu vi umas entrevistas recentemente, o pessoal lá que representa atualmente o sindicato participando com órgãos do governo, pessoas importantes. Eu olhei assim e falei, então o negócio está andando de vento em popa. Então parece que pelo que você está falando aqui é um pouco diferente do que é postado, né? Bem diferente, doutor. É uma realidade, como eu falei para o senhor. A gente, né, passou aí na pandemia. A gente ainda sofre com essa questão da pandemia, sim. E até hoje a gente não teve um amparo. Falando com alguns colegas, dias atrás, até hoje. Então, e aí, Lima, como é que faz para resolver isso? É só você mesmo entrando lá? Como é que faz? Bom, eu quero dizer para você, Borges, o que nós estávamos conversando agora há pouco nos bastidores, só tem uma solução. A solução é nós assumirmos o sindicato. Bom, vai haver uma eleição. Não sabemos quando, o doutor já passou isso, nós estamos nessa luta há muito tempo, cancelou a eleição última que foi, de certa forma, houve algo que não poderia ter havido, e a justiça determinou que realmente houve um erro, alguma coisa que não foi cumprida. Então, vai haver uma nova eleição. Eu peço a ajuda do teu pessoal, de todo mundo, de todos os bombeiros que estão assistindo. Vamos mudar, porque a partir do momento que nós mudarmos esse sindicato, você pode ter certeza que vai ser totalmente diferente, vai ser diferente. O nosso sindicato, porque é nosso, ele vai fazer a diferença na fiscalização, vai fazer diferença no quantitativo de trabalhadores, porque hoje está se vendo somente demissões. Então, a regra hoje que eu vejo é somente de ir para o sindicato para fazer homologação. Não tem que ser assim, tem que ser o oposto. Eu não quero fazer homologação. Quando no sindicato, jamais irei querer fazer homologação. Por quê? Porque eu não vou deixar que faça demissão. Justamente, é muito importante essa parte que você está ressaltando, que é um pai de família que está perdendo emprego.
Então, você hoje, só fazendo um corte aqui para concluir a pergunta, a parte de Lima, toda a equipe Borges, tá? Não só a equipe Borges, mas os colegas de fora, Salvador, Ceará, Teresina, Rio de Janeiro, São Paulo, o pessoal que me acompanha, que a gente papeia, a gente está junto nessa mesma luta, tá? E a gente não só Brasília, assim como o Lima e a gente aqui com o Dr. Yuri também, tá? A gente vai fazer o nosso melhor, não só aqui, mas a gente com certeza, assim depois que a gente assumir esse sindicato, a gente também vai partir para os outros estados para poder dar apoio para os nossos colegas. Eu conversava com o Rogério do estado da Bahia, onde ele me colocou que trabalha 16 horas para ganhar R$90. Esses dias eu falando com um colega lá de Goiânia, também fazendo mais do que previsto, quase 24 horas para ganhar R$120. É inadmissível isso, Lima. Eu não sei se você está entendendo o que você está trazendo para nós. Isso, na verdade, são denúncias. De forma corretíssima. Né? São denúncias pelo qual você olha, você está trazendo isso para nós. E isso, a meu ver, no meu ponto de vista, isso aí já é um trabalho que, entre aspas, um trabalho escravo. Com certeza. Escravo, porque ninguém pode trabalhar esse tempo por uma mixaria dessa. Justamente. Porque R$90, você, ao depender do trabalhador, se ele tiver que bancar, por exemplo, uma passagem, supomos que ele tem ele pague um combustível para ir de carro, no carro dele, ele vai tirar no mínimo R$30, ao depender da distância, para ele pagar o combustível. Mas ele vai ter que ter um lanche. E eles não fornecem lanche. Você sabe que não fornece. Justamente. O pessoal que trabalha comigo sabe, o último evento que eu fiz, a grande, João Neto Cristiano, se não me engano, desculpa, não sei se podia falar o nome. Pode, não tem problema. Pode falar sim. A gente não teve nem água, né? As pessoas, cadê a água? A gente tentando, mediando da melhor forma possível. Então, assim, foram praticamente 8 horas de trabalho sem água. Agradeço toda a minha equipe, não me recordo quem estava lá, tá? Comigo. Porque, assim, são várias pessoas que trabalham, são diversos eventos que a gente faz, infelizmente, mas as pessoas que vêm trabalhando comigo sempre se dedicam, são uns profissionais de excelência, não só porque trabalham comigo, mas eu sempre falo, independente se está com o Borges ou a equipe Borges, ou foi indicado para um evento, faça sempre o melhor, faça a diferença, tá? Busque fazer essa diferença. Mas não deu água X, aqui deu, bacana, se deu, ok, mas tenta fazer sempre o seu melhor, correto, Lima? Borges, eu tô aqui admirado do teu trabalho, entendeu? Eu vejo que de vez em quando aparecem pessoas igual você, que realmente luta pela profissão, que luta pelo trabalhador, que quer o melhor para o trabalhador, entendeu? Você é um bombeiro diferenciado. Então, assim, é esse tipo de pessoas que nós queremos nos ajudando. É por isso que o convite partiu para que você viesse, é porque nós sabemos do seu trabalho, que é um trabalho digno, é um trabalho decente, e que você tem uma equipe que, pelo que nota, é maravilhosa. Então, pode contar conosco. Doutor Yuri, eu queria que você falasse alguma coisa aí, porque, na verdade, ele é um guerreiro, né? Rapaz, hoje eu estou tão cansado, né? Mas eu estou tão curtindo aqui essa entrevista, que o Borges é um cara do meio, conhece profundamente. Exatamente. E uma coisa que eu achei interessante, Borges, sua aqui, é que você sente na pele as agruras e as dificuldades que um bombeiro civil passa no dia a dia. Sim, com certeza. Então não é uma coisa muito simples. E você acha, então, que teríamos que ter aí um sindicato mais forte, um sindicato mais para frente aí no comando do Lima? Você acha que teríamos uma oportunidade aí de mudar essa realidade com relação à fiscalização dessas empresas que não cumprem com as convenções coletivas? Sim, com certeza, não só com o Lima. Quero ressaltar aqui uma questão, essa parte não é só do Borges, tá? É de toda a equipe Borges, tá, gente? Eu não levo o mérito não é meu. É de toda a equipe que trabalha comigo, que faz esse trabalho de excelência, tá, doutor? Eu só estou representando eles, tá? Então já tem um certo tempo que eu trabalho com esse pessoal. Eu lidero porque eles me deixam liderar, mas é de toda a equipe Borges, tá?
E Então, é um grupo que está empenhado, sofrendo aí junto com você, né? Colhendo os frutos, mas as agruras também do dia a dia de trabalhar como bombeiro civil aqui no Distrito Federal, não é? Sim. É complicado, teríamos que ter uma fiscalização mais efetiva frente a essas empresas para que elas pudessem honrar com os compromissos das convenções coletivas, né? E detalhe, não é questão, pelo meu convívio de prática, não é questão das empresas em si, mas é pelos contratantes. Eu lido com essa situação diária. Então, infelizmente, a gente faz um contrato, a gente pede, cobra, a gente precisa ter o lanche, só que no momento não dá para fazer. Aí é onde que tem que estar o sindicato. Poxa, a gente fez um contrato e ele está descumprindo o nosso contrato. Não, nunca cumpriram. Essa é a verdade. E nunca existiu fiscalização. Então, isso é uma vergonha. Porque o trabalhador, ele tem que ter alguém para ficar protegendo. Porque o trabalhador, ele é a parte mais fraca. É a parte mais frágil da história. Então, se nós, na direção do sindicato, é isso, Borges, que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma pessoa diuturnamente exclusiva para essa área, para a área de eventos, para a área de cobrança mesmo. Não só, nem só o evento não, é todo o ambiente. Nós vamos cobrar. E outra, o que tiver na convenção será pago. Sim. Tá? E só que nós não vamos colocar só isso. Só o que tem hoje na convenção, nós vamos modificar ela colocando não só o valor, que e não vai ser baixo, você pode ter certeza. Por quê? Porque o bombeiro, ele é guerreiro, ele está ali salvando vida. E quanto vale uma vida? Não tem. Não tem preço. Não tem preço. Então por que eu vou pagar mixaria para um bombeiro civil ou vou aceitar que pague mixaria? De forma nenhuma. E outra, ele tem que estar garantido, qualificado. Ele tem que estar de prontidão, mas para isso ele tem que estar bem alimentado. Ele tem que estar sabendo que ele vai receber um valor bem adequado para aquele momento dele. Ele está se doando ali. Justamente. Entendeu? Essa questão que você colocou é muito importante. Tempo atrás eu fiz um serviço, um evento aqui na Esplanada, Corpus Christi, onde eu pedi 15 minutos. A gente tinha uma carga horária de 10 horas, mas excedeu para 12. E aí, mesmo assim, eu pedi um tempo para descanso. A proprietária do evento veio me recriminar, dizendo que de forma alguma que ele tinha que estar de prontidão. E aí, onde eu comprei a situação, a briga, eu falei, não tem como, porque se tiver que fazer uma intervenção, como é que o meu colega vai fazer uma intervenção cansado, 12 horas de serviço? E detalhe, me lembro que o sol estava daqueles... De rachar. Entende? Se você assumir um plantão 6 horas da manhã e praticamente largar aí às 18, às 19 horas, entende? Deram alimentação, maravilha, né? Mas assim, são 12 horas em pé o tempo todo. Você Primeiro que não pode. Deixa eu te explicar por que não pode ficar em pé o tempo inteiro. Inclusive, eu vou até lembrar, eu trago uma lembrança muito importante. Na Copa do Mundo, aqui no Brasil, eu fui chamado para ir no estádio Mané Garrincha e eu adentrei no estádio sem, inclusive, ter nenhuma credencial. Porque o chefe da equipe de segurança, que era da Copa do Mundo em relação à CBF, ele me conhecia e me chamou para me mostrar como os bombeiros trabalhavam lá na loucura. E quando eu cheguei lá, os bombeiros, eles ficavam em pé o tempo inteiro. Mas eu bati o martelo e falei, negativo. Se não fizer o correto aqui, se não botar o pessoal para sentar, se não botar o pessoal para ter o descanso dele, você pode ter certeza que eu vou entrar com a reclamação junto ao Ministério Público do Trabalho, aonde for necessário. Eu vou denunciar. E a gente vai se ver na frente dos procuradores. Isso eu falei para o cara que era o representante da empresa. E aí o que ele fez? Não vamos fazer. Por quê? Porque ele sabia que eu fazia. Até porque a maioria das pessoas que me conhecem sabe que quando eu falo, eu faço. E Lima, e é o seguinte, dentro do que vocês dois estão falando, primeiro tá bombando aqui o nosso podcast, o Radar 901. Então, antes do que o senhor fale, eu vou olha aqui, ó. Que nós Opa, fala aí pra turma. Mas deixa eu concluir então aqui. Aqui a Mai Fernandes falou uma coisa interessante. Ela disse o seguinte, Lima, trabalhei em um evento um dia desse aí que não desejo essa escala para ninguém.
se quisesse comer, tinha que levar a garrafa de água e a comida, tinha que comprar. Aí vem aqui a Socorro, excelente trabalho esse seu, objetivo. E tem gente demais aqui, não estou conseguindo nem falar o nome do pessoal. Sim. Mas a turma tá denunciando. Parece que Mas é o que eu situação falei. não tá boa mesmo, não, hein? Então, não, aquela situação, só te cortando, Lima, aquela situação lá que o senhor falou, referente ao órgão fiscalizador, é só fake, né? Porque, assim, eu sei que eu vou tomar porrada daqui pra frente. Dos eventos que eu vou pegar... Qual é o órgão mesmo que você está falando? O sindicato, né? Ok. O sindicato. A gente coloca aí o órgão fiscalizador, né? E aí, senão, eu sei que daqui pra frente é só porrada, viu, equipe Borges? Então se prepare, a gente tem que estar alinhado o padrão que a gente já tem, a gente vai melhorar muito mais. Porque assim, não é só mais a equipe Borges, o Borges que está com o Lima, do Dr. Yuri, a gente vai sim conseguir essa façanha de conseguir chegar ao sindicato da melhor forma e a gente vai fiscalizar todos esses eventos. Tá? Eu dou a minha palavra, eu comprometo junto com o Lima, o Dr. Yuri, que a gente vai estar fiscalizando, a gente vai fazer o melhor para a nossa categoria, porque tudo que eu tenho, tudo que inclusive eu tive uma perda, mas hoje, graças a Deus, estou me levantando, tá? Estou me erguendo devido a todos os trabalhos que eu tive, certo? Então a gente se compromete a fazer isso aí, a fiscalizar. Esses dias eu vi um trabalho do pessoal também lá no estádio, o pessoal... trabalhou bastante e foi muito sugado. Né? A gente, no termo militar, foi Novidade. muito ralado. Qual novidade que você está falando? Não tem nenhuma novidade aí, não. Na verdade, o bombeiro civil, ele não é só sugado. Veja bem, não é só sugado do seu trabalho, não. Ele é discriminado, ele é maltratado, ele ele se torna um trabalhador que, como depende para a sua sobrevivência, então ele é sempre humilhado. Eu vejo esse pessoal, por exemplo, que foram demitidos agora. Isso é uma vergonha. Um órgão demitir mais de 20 trabalhadores, né? E o argumento dizendo que está modificando, está mudando de local. Mas, ora, peraí, vamos nós. Se o órgão está mudando de local, o argumento é que no local que ele está indo já tem bombeiro e tem inclusive vigilante também, doutor Yuri, que eles estão fazendo. Demitiram todo mundo. Dizendo que tem já no local, pelo condomínio, os bombeiros. Só que no contrato que eu li, no contrato está dizendo bem claro que poderá ser contratado os bombeiros civis pelo condomínio, mas não está dizendo que tem bombeiro lá. Aliás, na verdade, não tem bombeiro. Só que, a meu ver, no meu ponto de vista, eu penso o seguinte, eu acredito que se o órgão ele está dizendo que já tem bombeiro lá, no entanto, não está levando ninguém, e, na verdade, quando chegar lá e não tiver bombeiro, ele tem por obrigação, sim, de levar os outros que estavam no poder, junto com ele. Por que ele tem a obrigação de cumprir os 90 dias de estabilidade? Porque o contrato findou, tudo bem, findou. Mas a empresa que entrar, ou mesmo o condomínio, ele tem por obrigação de contratar, porque é o mesmo órgão. É aquela garantia, né? Exatamente, é o mesmo órgão. Convenção coletiva. Não né? não existe, porque, mas o contratante lá agora vai ser o condomínio, ele vai ter que contratar, a parte dele é a obrigação dele. Não importa, a meu ver, tem que seguir a convenção coletiva. Obviamente que isso seria caso para o sindicato resolver, porque a obrigação é dele. A carta sindical está com o sindicato, mas sobra para nós. Por quê? Por que sobra para nós, associação, doutor Yuri? Porque as pessoas não confiam mais no nosso sindicato. Porque as pessoas chamam o nosso sindicato para representar e a única coisa que eles escutam é não, infelizmente, nós não podemos fazer nada. E aí eu vou dar uma lida na documentação, aí eles começam a me pedir apoio. E eu não vou jamais negar para um trabalhador profissional bombeiro civil. Jamais. Eu não nego um apoio. É por isso que eu estou ajudando. É nesse sentido que eu fico muito chateado. Por isso que a gente tem que pegar esse sindicato. O Borges, só esclarecendo aqui, interessante. Esse homem aqui que você está vendo na sua frente, é o Lima, é o homem que mais toma processo de sindicato de bombeiros civis hoje. Esse homem, ele fala um A
Se ele fala que isso aqui não é verdade, processo. Se esse homem fala qualquer coisa que seja na defesa do bombeiro civil, atenção, qualquer coisa que ele fala defendendo o bombeiro, ele toma um processo referente a essas coisas. Não é? Então, assim, e tem dado um trabalho muito grande para nós isso, e as sentenças a gente vai derrubando essas ações, né, com o tempo, mas eu acho que quando a gente deveria concentrar nisso aí que você está falando, né, tem que concentrar na defesa do bombeiro e não ficar processando o bombeiro. Esse cara toma um processo porque ajuda o bombeiro civil, é por isso que ele é processado. Justamente, a gente passou agora, né, uma parte muito importante aí, a gente passou pela pandemia e durante essa pandemia muitos trabalhadores, né, foram desligados e os que mais sofreram foram os que estavam na área do evento, doutor Mais Lima. Infelizmente, essas pessoas sofreram bastante. Durante esse período, eu continuei ainda assim na ativa. E aí, o que eu fazia? O que eu estava fazendo com esse pessoal? Eu estava trabalhando de graça, estava trabalhando a cesta básica para me fazer doação. O pessoal da minha equipe sabe disso. Muitos ajudaram com cesta básica. Diversas pessoas me passaram cesta básica da minha equipe, outras receberam, e pessoas que não eram só da minha equipe, outras pessoas que eu fiz doação, eu juntei mais de 50 cestas básicas. Para ajudar os bombeiros, os que Para ajudar. Calma aí, Borges. Eu sei, no geral, inclusive os colegas bombeiros, você juntamente com a sua equipe, a equipe Borges, deixa eu entender isso aqui, vocês fizeram cestas básicas para poder ajudar os seus próprios colegas. Eu vou dar um exemplo, a OAB do Distrito Federal, que um abraço ao presidente Délio, ela fez um trabalho desse na pandemia para ajudar os advogados. O sindicato fez também alguma coisa nesse sentido para ajudar os bombeiros que estão desempregados? O senhor falou... Eu quero perguntando. que o senhor fale o português, por gentileza, Estou porque o senhor falou em... Vocês são bombeiros, então o sindicato fez também um programa de cestas básicas para ajudar os amigos demitidos, os bombeiros civis demitidos? Eu desconheço. Eu vou falar aqui uma coisa aqui, que eu tô chocado esses 2 dias, porque eu fui processado e nesse processo eu ganhei todos os processos, mas a associação perdeu 2. Não perdeu, Lima. Vamos organizar isso. Mais ou menos. Deixa eu explicar. Vamos a lá, associação até agora não perdeu nenhum processo para o sindicato ou para o seu Felipe, por quem quer que seja. O que aconteceu é o seguinte, é que tivemos vitórias parciais. Exato, é isso. Então foi pedido um valor lá em 5 ações, tem um ritmo de 5 ações, nós ganhamos 3 integralmente essas ações. Maravilha. E depois ficaram 2. Nessas 2, o sindicato teve uma vitória parcial. Qual é a vitória parcial? Você foi absolvido. Eles não conseguiram condenar você, Lima. Então, muito cuidado quando a gente colocar isso. O Lima foi absolvido em todas as ações, todas. Não tem nenhuma condenação. O sindicato não conseguiu lograr êxito em nenhuma condenação contra o Lima. Ele foi absolvido. E a associação também foi processada. E eles pediram lá um valor de R$5.000. E esse valor foi reduzido para R$1.000. Então, não houve uma vitória integral do sindicato nessas ações que o Lima está falando aqui, que tem que deixar muito claro isso. Foi uma vitória parcial somente com valores bem pequenos que tiveram. Sim, mas em 2 ações. E você absolvido em todas. Exatamente. E eu quero falar isso em relação a isso, doutor. A única coisa que eu quero falar para o senhor é que, veja bem, foi retirado do meu salário R$1.200. Eu sou pai de família, tá? Eu sou pai de família. Eles conseguiram tirar do meu salário os R$1.200 e eu fiquei com R$2.000 e poucos. Isso é o sustento da minha família. Eles não têm dó. Eu não quero que eles tenham dó. Eles quem, Lima? Esse pessoal do sindicato, esses diretores do sindicato, eles não estão nem aí para o trabalhador. Veja bem que eles não se preocuparam em saber se eu sou um trabalhador, se eu tenho família, sem nada. Não, eles querem processar. Mas em ajudar, que é bom, os trabalhadores como esses 20 que estão sendo mandados embora, eles não estão preocupados. Eles não se preocuparam.
mas eles estão preocupados em tirar do meu salário. Quer dizer, tirou da boca da minha família. Seus filhos. Tirou da boca da minha família. Foi assim que você pagou os R$1.000? Foi assim que eu paguei. E eu quero falar com você bem claro. Eles falaram que ia fazer cesta básica. Como fazer cesta básica tirando da boca de uma família, isso é uma vergonha. Eu, sinceramente, eu estou muito chateado, porque são R$2.200, R$2.400. Você sabe com quanto vai sobrar para mim? R$1.000. Esses R$1.000 eu tenho dívida para pagar. E eles me processaram para tirar o dinheiro, tirar a comida da boca da minha família, doutor. É isso que me chateia, entendeu? O sindicato, que é para nossa defesa, para nos defender, está prejudicando um trabalhador. O que você acha, Borges, disso aí? Infelizmente, eu fiquei até sem palavras agora no momento, porque um bom senso, né, talvez caberia, até porque você também é um bombeiro civil e você está sendo subtraído daquilo que você deveria levar para sua família. Infelizmente, é lamentável, talvez seja a palavra. E diante disso, igual eu falava para você, junto com o meu pessoal da minha equipe e outros colegas também, eu tive doação. O subsecretário de Cultura, tá? Um grande abraço aí, no momento lá que era a pessoa do PEPA, e ele fez a doação de algumas cestas básicas, e quando ele foi fazer lá o valor, eu falei, não, que eu não estava trabalhando por valor, eu estava passando a situação desse trabalho, que eu queria cesta básica. E aí ele pegou a cesta básica e fez a doação. Sim. E assim, Como é o nome dele? Você quer? Pode falar o nome dele. Pepa. Foi o deputado. Atualmente deputado é o Pepa. deputado Pepa, né? Então, sim, inclusive, é muito amigo do deputado professor Paulo Fernando. Né? Inclusive, eu queria até mandar um abraço para o deputado Pepa, mandar um abraço para o professor Paulo Fernando. Aí, deputado, eles professor Paulo foram Fernando. os dois únicos deputados que estavam agora nessa de Planaltina, como é da Via Sacra. na Via Sacra de Planaltina. Eu era os membro. dois únicos que estavam lá. E no ano passado, quando foi no ano passado, na época de eleição, para eleição estava lotado de político lá. Agora esse ano estava lá o Pepa e o professor Paulo Fernando. Grande abraço por dois, né? Isso é verdade. Muito bom. Mas aí, tratando da questão aí da cesta básica, eu vou falar para você, eu não estou precisando da cesta básica não, porque se eu receber uma cesta básica hoje, eu doarei ela. Eu sei me virar, eu consigo me virar. Mas olha, eu vou falar para você, essa noite eu dei uma chorada, sabe? Eu chorei mesmo. E olha que a gente tem sentimento, né? Sim, porque a gente sabe que a gente tem família, né? Então, a nossa família, né, de certa forma, vai passar uma certa dificuldade, um aperto esse mês, por conta de diretores que não aceitam quando você fala a verdade. Eu fico chateado com isso, entendeu? Eu nunca falo algo que não seja verdade. Tudo é provado nos autos, mas essa questão que foi colocada, inclusive, até num vídeo que ele não tinha recebido, aí depois eu fui processado novamente, o doutor pode explicar, pedindo 25 mil. Se eu não tenho dinheiro, 2 mil para pagar direito o que foi pedido agora, que em partes eles ganharam, imagina eu ter 25 mil. Isso, para mim, é uma vergonha. O nosso sindicato, através dos seus diretores atuais, processar um trabalhador. Ele tem que processar as empresas que estão demitindo. Ele tem que processar, são aqueles que perseguem o trabalhador. Inclusive, aqui, você falando aí sobre a demissão, a Roberta está dizendo aqui que lá onde ela trabalhava foram 8. Né? Até quando vai ter demissão? Então, que trabalhador somos nós que não temos ninguém por nós? Lima, tem que queimar um pneu na porta dessas empresas, rapaz. Tem que botar cerca, pedaço de pau, queimar pneu. Não, mas... botar né? Tem que defender o trabalhador. Essa é a obrigação, doutor. Nós sabemos que é a obrigação do sindicato, mas não está servindo muito para isso. E aí, igual falava um pouco antes, minutos atrás, esse pessoal eles migram para o evento. Porque não é o que sobrou, é o que eles sabem fazer. Exatamente. Só que eles se deparam com essa realidade, onde eles viram e falam, não, esse aqui, poxa, tem muitos profissionais que era da ativa, que trabalham comigo. E infelizmente, hoje ainda não voltou para o mercado de trabalho, porque realmente hoje está muito difícil. Você que está falando, só vê demissão, só vê a notificação, as pessoas assustadas de ter cortes.
Então, infelizmente, hoje o Bombeiro Civil, talvez, não seja a palavra, mas fica acuado. Mas como que não fica? Não tem outra palavra. Você não pode fazer nada, é perseguido. E se você falar alguma coisa, é demitido. Eu vou explicar aqui por que ele tomou esse novo processo. O Lima foi, num primeiro vídeo, que não está lá no processo, não foi juntado, mas eu juntei o vídeo agora. O vídeo está lá juntado. Os processos são públicos, qualquer um aqui pode ter acesso, não tem nenhum sigilo, tá? Então eu estou falando aqui de processos públicos. Então tinha um vídeo em que o Lima foi acusado de ter perdido uma ação para o sindicato. A pessoa dele, não a TBC, porque são duas situações, é a associação e o Lima. Sim. Né? Esse processo aqui que teve parcial vitória do sindicato foi contra a TBC, não foi contra o Lima. O Lima foi absolvido. Aí entraram com outro, porque o que aconteceu? O cara fica indignado, né, cara? Você vai com um vídeo para a televisão, né, para a rede social. Aí fala assim, eu ganhei as ações contra a TBC e o Lima. E aí a gente sabe que perdeu. Então o Lima ficou indignado, aí fez um outro videozinho pequenininho, aí falou assim, não está falando a verdade, eu fui absolvido, quem foi condenado foi a TBC, eu sou individual, eu fui absolvido. Aí o cidadão, porque falou que não estava falando a verdade, foi lá e processou o Lima. Olha, ele está dizendo que eu estou mentindo, que eu não estou falando a verdade. O Lima está denegrindo a minha imagem e tal, não sei o quê. Mas o Lima estava falando a verdade. Né? Na verdade, o Lima não foi processado. Quer dizer, o Lima foi absolvido, foi processado e absolvido. Aí a gente juntou agora no segundo processo o vídeo original da pessoa dizendo que o Lima tinha sido condenado sem o Lima ter sido condenado absolutamente nada. Aí fica essa discussão. Você não pode falar nada, que vem uma dor, moço. Você é como se tivesse uma picada de abelha. Olha, não pode... Quem é sindicalista que trabalha nesse meio? Vocês que estão nessa área, né? Lima, quem quer que seja. O tribunal já deixou muito claro que argumentações mais ácidas e duras, elas são normais para as pessoas que são de vida pública. Então não é que está atingindo família, está atingindo o âmago pessoal de cada um, não. É a discussão do processo, é o que vocês estão falando aqui. Tem gente indo para a rua, você vai ficar calado? Tem gente indo para a rua, é o que você falou, Borges, tem gente indo para a rua. Porque está indo para a rua, então eu não posso criticar, eu não posso falar nada que eu vou tomar um processo. Então assim, apenas para explicar aqui aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes aqui que estão nos canais, aos nossos youtubers, né? Que é isso que está acontecendo. Esse homem aqui, o Lima, ele não pode falar nada. Qualquer coisa que ele fala para defender você, ele toma um processo do sindicato. Isso eu acho um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Mas nós estamos aqui, né, para trabalhar e defendê-los. E como advogados, nós temos a imunidade necessária para poder trazer a verdade nua e crua. E essa é a verdade. E quem está dizendo isso aqui não sou eu. Quem está dizendo isso são os processos, que inclusive já estão disponíveis aí no Instagram, para quem quiser entrar. Agora sim, Lima, que eu fiquei mais triste com tudo, assim, que eu não tinha conversado com você ainda sobre isso, é que então o dinheiro para pagar o sindicato saiu da boca da sua família, da alimentação da sua família. Esses R$1.000, esses R$1.206, ao invés de R$2.400, vão sair da boca da alimentação da sua família para pagar sindicato. É isso? Doutor, é triste falar essas coisas. Eu, sinceramente, eu não gostaria de estar falando isso. É uma coisa assim até interpessoal, mas como é de um processo público, eu tenho que falar. Infelizmente, né, eu vou passar uma dificuldade esse mês, por exemplo, né, com muitas coisas. Talvez eu tenha até que fazer um empréstimo para poder colocar alguma coisa no local, né? Para fazer a reposição. Porque enquanto era para o nosso sindicato me ajudar a fazer o que se faz, por exemplo, que é uma coisa muito bem vista e maravilhosa, que é arrecadar a cesta básica para distribuir para quem está passando dificuldade, né? Eles tinham que fazer, não para mim, né? Porque eu não preciso, mas não tirar do trabalhador, não tirar do bombeiro civil que é filiado ao sindicato. Nesse caso, eles estão tirando da boca da minha família.
Eles estão tirando, doutor, infelizmente está tirando da boca da minha família. E aí diz que vai fazer cesta básica para doar. Ora, ele tira da boca de um, deixa um passando fome para dar para outro que não está passando, que tá passando fome também. Como é que é isso? Eu não entendo. É complicado. Borges, até aqui, ó, o Wellington falou. Um abraço, Wellington, para você. Então, Yuri, se nós precisar dos seus serviços, podemos... Deixa eu te explicar, Wellington. Eu já estou ajudando já há quase, desde 2017, vocês aqui. Todas essas ações processuais que são ingressadas contra a TBC e contra o Lima, eu que sou o advogado com a nossa equipe de escritório aqui, que ele é incluía os deputados. Agora é deputado, ele não está mais com a gente, mas era o doutor Paulo Fernando, professor. Que agora Paulo é deputado federal. É, deputado federal, não está aqui com a gente, mas nos apoia. Está entrando com um projeto de aposentadoria 25 anos proposto pelo Lima, então ele está protocolizando esse projeto, desculpa, eu sempre falo processo porque eu sou jurista. Essa semana, né, doutor? Parece-me que é essa semana. E assim, eu tenho feito aqui das tripas coração para ajudar vocês, juridicamente. Verdade. Mas eu confesso aos senhores que, obviamente, o sindicato tem mais condições financeiras, né, tem uma equipe de advogados muito competentes, que são muito bem pagos, né, o sindicato tem renda para pagar, e eu aqui, gente, é na fé. Eu sigo na fé, Borges. Tá certo. Eu entrego na mão do Espírito Santo, né? Não recebo nada e falo, Espírito Santo, guia meus passos para poder ajudar esses meninos aqui, para poder ajudar o Lima todos os dias. Então, enquanto uns são bem pagos, com o dinheiro que vocês contribuem para o sindicato, eu aqui, ó, o pobrezinho do Yuri, é na fé, mas faço com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, não desrespeito ninguém, nem a parte ex-adversa, não tenho nada contra ninguém, apenas sou um advogado representando a TBCDF e o Lima, e é aquela história, a gente está aqui, já fui advogado do sindicato, muitos anos advogado, então eu estou aqui para o cliente que quer que eu dispense meu serviço a ele. Então, se o cliente deseja, eu estou aqui para defender. Então, é na fé. Seguimos na fé, ué. Olha, gente, o doutor Yuri é um baita do advogado que eu costumo dizer para todo mundo que, para mim, ele é o melhor dos melhores, né? Ele diz que não, mas para mim porque não tem outra alternativa, né? Não existe outro. Então, não existe dois doutor Yuri, né? Existe só um. E esse realmente, ele é o cara. Ele é o cara. Doutor, ó, só cortando Lima, já coloca o Borges aí pra fazer as defesas também, tá? Que vai tomar porrada daqui pra frente. Com certeza aí, as fiscalizações em cima do Borges já são bastantes, né? E agora, com certeza, depois disso aqui, algumas coisas que a gente não faltou com a verdade, mas deixou bem claro que realmente o que vem acontecendo. E, infelizmente... Pois é. Borges, seu trabalho tem sido... Olha, eu estou impressionado com a quantidade de pessoas aqui elogiando o Borges, viu? É verdade. Agora a Daiane. Borges, você faz um trabalho de excelência. Eu queria dizer a todos que aqui estão sintonizados nesse momento com o programa Radar 901. Fora que vai ter mais gente assistindo, tá, doutor? Ele vai ficar disponibilizado no Instagram, Borges, e a galera fica acessando. Isso aqui chega a quantidade gigantesca de pessoas assistindo os programas nossos. Então, fica à disposição. Agora, Borges, é uma luta, né? Não é fácil enfrentar sozinho os desmandos de não cumprimento das convenções coletivas. Isso aí é fato, doutor. Isso aí eu tenho tomado porrada direto, inclusive dos nossos colegas, né? A Maia aqui, dias atrás, ela ressaltou essa questão do valor, né? E aí eu falei, olha, infelizmente a gente ainda não consegue fazer essa remuneração para vocês, né? Então, mas a gente está nessa busca, nessa peleja, não só pelo esse valor aí que foi colocado dentro dos R$180, se não me engano, mas que a gente consiga um valor maior. Recebe, mas eles pagam mesmo esses 180 ou é só mesmo para ficar na convenção lá? Não tem como. Se você for fracionar 180, que está já incluso alimentação e passagem, o valor da diária é R$120, nossa. 110. Se você for calcular um pelo outro. Imagina os nossos colegas dos outros estados. Como é que não são? Bem pior, né? Bem pior. Então, assim, infelizmente, eu sempre luto, né, pela alimentação, pela hidratação dos colegas para poder chegar próximo.
né? Falar pelo menos, ó, não chegou o valor de R$ 180 da diária completa, mas aqui você tem alimentação, mas você tem hidratação. E para poder dar um amparo, um suporte, né? Praticamente. E tem um detalhe, doutor, que eu fico, mais Lima, eu fico muito preocupado com o pessoal que eu convido, eu não chamo para trabalhar, eu convido para trabalhar, tá? O pessoal da equipe Boys, geralmente eu faço o convite, né? Tem a Fernanda que faz as escalas desse trabalho, eu sempre falo para ela, convida, tá? Então faz esse convite, a pessoa pode ir ou não, é um convite, que muitas vezes fala, coloca para chamar para trabalhar, fica uma coisa mais, então dentro disso aí eu falo da melhor forma possível, convida os nossos colegas, e dentro disso a minha preocupação é chegar bem no trabalho e ter um retorno. Doutor, uma coisa muito importante, muitas das vezes os trabalhos acabam entre 1 e 2 horas da manhã. O trabalhador não tem como voltar. Dorme no banco da praça. Eu já fiquei com os colegas esperando ter um carro. Tem Quando muita tem gente. essas festas, eu sei que tem muita festa aqui em Brasília e obrigatoriamente tem que ter o bombeiro civil. Tem festas que vão até 4, 5 horas. E quando acaba, 4, 5 horas da manhã, como é que fica o bombeiro civil? Aí tem que esperar. Lima, eu queria te dar uma 2 sugestão horas. aqui da minha cabeça, que eu já tinha pensado nisso. Quando você tiver lá, for eleito presidente do Sindicato de Bombeiros do Distrito Federal, com apoio dessa turma toda que eu sei que gosta muito de você, que tem um carinho muito grande por você, eu acho que seria interessante, porque o dinheiro que vai para o sindicato é o dinheiro do bombeiro civil. Então você tem que pegar esse dinheiro e usar para o bombeiro civil. Então por que não botar um projeto de repente aí com um ônibus, uma coisa, sabe, para sair em alguns locais, dando de certo momento, levando o pessoal em casa, sei lá, o sindicato, não dá para fazer para todo Muito mundo, bom, boa mas para ideia. cada momento Boa você, ideia. hoje nós temos um ônibus do sindicato, então vai ter um micro-ônibus. Então, Boa ideia. nessa festa aqui que a equipe Boys está trabalhando, hoje o sindicato vai levar o pessoal para casa depois, Ah, por maravilha. conta do sindicato. Não vai pagar nada, combustível, não vai pagar nada. Então, de vez em quando, fazer um trabalho desse itinerante, não é? O que você acha dessa ideia aí? O que você acha, Boys, dessa ideia aqui? Eu vou responder antes do Lima. Você e, assim, mesmo. ficou muito bom, muito prático, não só pela equipe Boys, tá? Mas por todos os nossos colegas da profissão. É muito interessante. O setor de clubes tem todo final de semana tem festa. Você Olha assumindo, aí. você tem todo o meu apoio, inclusive tem um ônibus disponível. Eu vou dirigir para você. Eu saio da minha casa voluntariamente para poder fazer esse trabalho para os nossos colegas. Qual horário determinado na maioria dos contratos? Você vai ter a noção. 4 horas da manhã, o ônibus vai estar passando 5 horas da manhã, vai fazer tal rota, assim, e assado, e pronto. Entende? Então, vai ser prazeroso fazer esse trabalho, sim, doutor. Foi muito bem colocado essa Vou questão. concluir. Seria o Sindicato de Bombeiros em Posso ação, concluir? né? Posso concluir? Vamos lá. Olha, eu garanto para você, Borges, que eu jamais imaginei isso. E por isso que eu falo que o Dr. Yuri, ele é o cara. Veja bem, foi a melhor das melhores das ideias que ele teve aqui para esse pessoal trabalhador guerreiro que fica na noite acordado. Verdade. Então veja bem, uma coisa que você colocou aí em relação ao local, né, que é naqueles locais ali mais distantes da rodoviária. Bom, nós vamos fazer isso. Você pode ter certeza que esse é um compromisso que nós estamos assumindo a partir de agora. Justamente. Nós vamos Não só- batalhar para comprar um micro-ônibus ou um ônibus, sei lá, ou fazer o que for, ou alugar, não importa. Mas nós vamos fazer com que isso aconteça. Justamente, final de semana passada, eu estava com o pessoal da equipe Borges, a gente estava fazendo um trabalho aqui na Orla, e aí o evento acabou 1 hora. Atitude louvável, eu já fiz muito isso, mas no dia estava muito cansado. Um colega, vou citar até o nome dele, Ezequiel, inclusive acadêmico de psicologia que trabalha comigo, ele falou, Borges, eu vou estar disponível. Foi deixar a colega lá no Valparaíso, depois deixar o outro colega lá em Santa Maria, e depois retornou para a casa dele do Guará. Então ele teve toda essa despesa, entende? Mas foi atitude louvável. Sim, excelente. Só para complementar isso, Borges, veja bem, como o doutor colocou aqui, isso aí para mim foi perfeito. Olha, mas ainda eu acho que vai ser de forma até melhor. Por quê? Porque o nosso sindicato, ele vai trabalhar de prontidão. Ele não vai trabalhar de 8 horas da manhã até meio-dia e de 2 às 5, não.
Nós vamos ter uma escala no sindicato de 12 por 36. Como é que é, Lima? Calma aí, eu tenho que intervir. Eu fico você me provoca. Que história é essa? Tem intervalo para almoço? Tem, o sindicato ele tem que ficar fechado. Borges, você encontrou o sindicato fechado alguma vez? Quantas vezes? Inúmeras, né? Eu vou cortar aqui para mandar um. Pode mandar. Mande seu abraço. Eu vou mandar um abraço aqui, inclusive pro Antônio Neto, meu chefe. Ele sempre tá conosco aí, tá dando esse apoio. Um grande parceiro da equipe Borges. Inclusive o Lucas trabalhou comigo, a minha irmã aqui, inclusive, a Andréa Borges, ela fez uma ressalva aqui muito importante, que vários lugares precisa sim dessa mão de obra, do trabalho que a gente faz, e não tem. Então não tem a fiscalização também para poder fazer juiz ali. Nunca vai ter. Colocar os trabalhadores. Por isso que eu estou te falando que nós vamos trabalhar por escala. O sindicato nosso vai trabalhar por escala. E não de 8. De 8? É 9. Acho que é 8. Não tem que entrar de 8, tem que entrar 7. Não. O nosso não vai ter de entrar 7. O nosso vai ser por escala, vai ser 24 horas rodada. Por quê? Porque o que está saindo às 7 já tem um outro que substitui. Então veja bem. Por que eu estou falando isso? Nessa questão do ônibus, essa é a importância, porque quando os trabalhadores estiverem no evento, o que está de plantão lá no sindicato, alguém vai ligar e falar, olha, nós estamos em tal lugar tem evento, em tal lugar tem evento, em tal lugar tem evento. Teria a possibilidade de passar o ônibus por aqui, aí a pessoa ia fazer um itinerante. Exatamente. Certo? Ia fazer um itinerante, já saindo do sindicato ou de outro local que já estivesse já de sobreaviso, por exemplo, na rodoviária, pode deixar lá nas rodoviárias de sobreaviso. Eu acho assim, Borges, igual o Borges falou aqui, principalmente finais de semana, né, Borges? Exatamente. Acho que seria onde vocês mais precisam desse apoio, né? O final de semana é crucial, porque tem vários lugares que começa às 6 e para 1, e aí não tem mais ônibus. Então, assim, a gente sabendo da demanda de evento e a carga horária, que aproximadamente os bombeiros vão estar disponíveis já para ir embora, então a gente tem a facilidade, né, se tiver o ônibus da melhor forma possível, para estar passando e fazendo deslocamento para a rodoviária. Óbvio. Inclusive, eu tenho que falar também que é o seguinte, em relação, por exemplo, doutor, o bombeiro civil, ele é um guerreiro de natureza. Então ele tem que ser respeitado sim. Isso, essa ideia não saiu da minha cabeça mais não. Agora entrou com vontade. Já era. Então, assim, Lima, uma ideia... Aproveitando essa sua ideia, aproveitar que nós estamos com muita gente aqui, e queria dizer a vocês que nós estamos aqui sorteando um coturno, né? Para vocês entrarem aqui no nosso Instagram, no WhatsApp, deixarem seu nome. E é um boot bem bacana. Para vocês participarem, nós estaremos sorteando aí nas próximas semanas esse boot. Então, que vocês possam participar junto. O sorteio vai ser ao vivo aqui no nosso Radar 901. Exato, a gente vai passar por isso que está aqui na mesa, viu? Nós vamos passar toda a informação, né, para o pessoal também, né? Inclusive vai deixar lá no Instagram como participar. Não vai ser agora. Nós estamos tentando fazer isso o mais rápido possível. Inclusive também tem outra informação, que é o sorteio de uma reciclagem, tá? Nós estamos fechando, já está fechado na verdade. Então, a partir de quarta-feira, nós vamos divulgar ela melhor, né? Tem uma reciclagem lá na Ceilândia. Acompanha a gente aí, né, Lima? Tem que ficar sintonizado aqui no nosso programa. Vai ter o sorteio desse coturno e vai ter o sorteio também dessa reciclagem. É gratuita? Gratuito. Para quem ganhar, tá liberado. Não é só chegar lá com o voucher e dizer que foi da Mas você nossa... tá muito moderno com o negócio de voucher. Eu não sei nem falar voucher, é francês. Você tá falando francês, Lima? É ingresso, um ingresso, né? É um passaporte. É um passaporte que você vai receber. Pode falar voucher, Lima. Pode falar voucher. Vai chegar lá e vai apresentar, que você ganhou, né, no sorteio da nossa TV Bombeiro Civil, do programa Radar 901. Por que Radar 901? Radar porque abrange tudo. E o 901 é da nossa lei, né? 901, tá? É por isso. Então, você vai chegar lá e apresentar e vai receber. Você vai falar que ganhou aqui e eles vão te direcionar para você fazer a reciclagem gratuita. Né? Aproveitar e mandar um abraço para a Roberta, para o Jesus, para o Orlando. O Orlando tá descendo a lenha aqui. Já sem dó. Jesus aí é um parceiro meu, já há muito tempo trabalha comigo.
Para eles divulgarem, né, Borges? Divulgar aí todo mundo Não, mais o divulgue nosso agora. Radar 901. É produzido pela TV Bombeiro Civil, de Exatamente. responsabilidade, o programa todo da TBCDF, da associação de vocês. Aqui é apresentado por Lima Bombeiro, com os comentários aqui de Yuri Melo. Então a gente está botando quente aí, né? E eu quero exatamente, doutor, e eu quero falar, inclusive, gente, o nosso canal é o único, na verdade, existente no Brasil da profissão. Então vocês têm que entender que nós precisamos de apoio de vocês para poder nós ajudar vocês, podermos ajudar vocês. Então é nisso que a gente está lutando sempre, porque nós não temos ninguém. Se nós não temos ninguém, nós temos nosso canal, o Radar 901. Ah, mas agora foi isso o tempo, né, Lima? Agora tem o Radar 901, né? Uma coisa que eu acho muito importante é que as pessoas não vê o bombeiro civil de eventos. Na sua gestão, eles vão ter alguma oportunidade? Todos terão oportunidade, não só de evento. Até porque nós vamos trabalhar em prol do crescimento da profissão em relação a buscar emprego. Porque nós não vamos trabalhar, é aquele que eu falei agora há pouco, nós não vamos trabalhar em prol de homologação. Nós não queremos homologação, nós queremos que a carteira seja assinada. Nós não queremos homologação dentro do nosso sindicato, né? Então nós vamos lutar em prol da profissão, para o crescimento dela. Se hoje ela tem 3 mil, 4 mil trabalhadores de carteira assinada, você pode ter certeza que no tempo que nós passarmos na direção do sindicato, nós vamos triplicar isso. Por quê? Porque nós vamos saber conversar com o patrão, nós vamos saber negociar com o órgão, nós vamos saber fiscalizar toda essa instituição, nós vamos saber como direcionar. E nós já sabemos, na verdade, nós vamos saber não, nós já sabemos como. Até porque nós estamos preparados para isso. Com certeza. Né? Eu tô observando aqui, você está falando, mas eu tô observando aqui a família Borges, biológica, toda está em peso aqui, está dando apoio, né? Que a equipe Borges aí a gente é uma família, mas biológica, que os irmãos aqui tá sempre. P. Borges aqui, minha irmã, um abraço. Ela tá com a família toda aí. Então, tá toda a família em peso, a biológica e os. Dentro da linha da família, que você puxou um tema interessante, daqui a pouquinho já estaremos caminhando já para o final do programa. Hoje muito bom, muito legal com sua presença aqui, Borges. Uma alegria estar com você e toda a sua família aqui participando. Nós temos Bombeiro Militar, tem um clube. PM tem um clube. Advogados tem um clube. Juízes tem um clube. Ministério Público tem um clube. Vigilantes tem um clube. Tem que ter um clube para vocês? Com certeza, né? Isso aí é lógico. A gente faz acontecer diversas situações de festa, porque a gente não tem o momento da gente também do lazer. Então, assim, é muito importante essa parte que o senhor colocou, salientou aí, para que a gente também tenha o nosso momento de lazer. Com os familiares, com todo mundo. Eu tenho uma proposta. Qual a proposta, Lima? Tudo tem uma proposta. Porque a proposta é que nós, na época, não tem muito tempo já, mas ainda podemos resgatar isso, que nós podíamos fazer um contrato com um local, que eu também não vou falar, mas isso é para frente. Nós vamos fazer esse contrato e lá ficou, inclusive, colocado que cada bombeiro, no caso, ia ter o acesso, e eu vou só falar uma coisa, aqui próximo da Ponte JK. Calma aí, você sendo presidente do Sindicato de Bombeiros, você, vamos ser bem objetivo, você vai fazer ou não vai fazer o clube, Lima? Bom, deixa eu falar. É porque é o seguinte, é uma proposta. Você tem que estar na presidência do sindicato. Essa proposta, ela surgiu quando eu fui nesse clube. E aí eu procurei saber como é que era, porque eu sou meio curioso. E lá, a pessoa, né, que é uma autoridade, falou, não, aqui a gente consegue sim, tranquilo. Se consegue, eu falei, mas e trazendo mais pessoas? Quanto mais, melhor. Eu falei assim, então tá fácil. Então vamos aguardar o sindicato, no caso nós adentrarmos na porta do sindicato que é nosso, sim, e nós vamos fazer coisas. Nós não vamos fazer milagre, mas nós vamos fazer coisas porque Deus está conosco. Isso, e isso é muito importante, entendeu? E as nossas propostas, ela não só vem daqui da boca para fora não, ela vem do coração. Só cortando aqui, teve um comentário aqui da Mai, muito importante, que aos olhos dos bombeiros militares,
a gente acaba assim ainda levando em desvantagem, né? Mas a gente executa da melhor forma possível, tá, mãe? O nosso trabalho. Tem alguns colegas Eu posso oficiais, citar isso, sobre isso. tem alguns colegas oficiais, tá? Inclusive do órgão que fiscaliza. Conversei com eles. São algumas pessoas sensatas, quando a gente fala que o trabalho da gente é importante. A gente consegue dar resposta rápida, porque a gente está ali. Então, por isso que eu falo para vocês, é interessante a qualificação, tá estudando, entende? Não ficar só dentro das academias, aquele protocolo que foi ensinado. Busquem o conhecimento de vocês. Muitos que trabalham comigo são técnicos de enfermagem, são técnicos de segurança de trabalho, são enfermeiros já formados. Então, assim, busquem se qualificar da melhor forma possível, que a gente consegue entender. Dias atrás, só pegando mais um gancho, Lima, uma colega que trabalhou comigo e hoje ela não está mais aqui no Brasil, foi embora, mas ela conseguiu fazer uma reversão de uma parada e assim teve sucesso. Muito bom, parabéns para ela onde ela estiver. Borges, eu queria te agradecer já aqui. Estamos caminhando para o final, né? A gente está finalizando já, Borges. Eu quero agradecer você imensamente pela sua presença, pelo pessoal que está nos assistindo. Peça para eles pedir para divulgar o nosso trabalho. Sim, você divulgue, porque nós vamos querer mais vezes você aqui, né? Lógico, a sua presença foi excelente aqui. E tenha certeza que nós vamos chamar mais outras pessoas, mas você não vai ficar de fora. E aí eu quero deixar aqui com o Dr. Yuri para ele falar a palavra que sempre tem no final, aí depois a gente se despede aí, tá bom? Sim, sim. Então tá bom, eu vou fazer minhas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer o Borges. Foi um prazer tê-lo aqui hoje no nosso programa. Dizer a todos os nossos que nos acompanharam aqui hoje, que aqui nessa televisão a gente tem um folder, mas é porque teve um quiprocó aqui no nosso computador, mas os senhores poderão verificar nos programas anteriores que estão disponíveis no Instagram, que nós temos aqui toda uma arte aqui do nosso programa, de pessoas que nos apoiam, e na próxima que você vier, Borges, vai estar aqui rodando na televisão tudo perfeitamente, com música e tudo mais. E agradecer de coração a presença de todos, né? E eu queria sempre deixo uma mensagem aqui no final, eu queria deixar a vocês dois em especial e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Aqui diz o seguinte: cada um de nós é responsável por seus atos. Por que vai desanimar? Pelo que os outros fizeram a você. Que tem você que ver com isso? Sigam em frente, todos vocês, ainda que o mundo inteiro estejam contra vocês, viu? Bombeiros, Lima, Borges, vocês hão de vencerem, mesmo que fiquem sozinhos. Continue sem desânimo, porque você é o único responsável por seus atos e por vocês mesmos. Com essas palavras, eu mando um grande axé a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado, Borges, venha mais vezes. Prazer estar ao seu lado aqui, Lima. Que Deus possa iluminar imensamente o coração de vocês pelo resto da semana e até o próximo Radar 901, na próxima quarta-feira. Divulgue o nosso trabalho. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau. Borges, por gentileza. São muitas pessoas aí que eu tenho que me pedir aqui abraço, me pediram, assim, eu dedico todo nosso trabalho da equipe Borges, em nome do meu filho Enzo Borges, não está conosco, mas eu tenho certeza que ele está lá de cima, ele está cuidando da gente, não só da minha pessoa, mas de toda a minha família e de todos que trabalham, que ele era uma criança que gostava muito desse trabalho, ele admirava bastante e tinha orgulho do pai dele quando chegava em casa de farda, que ele achava o máximo. Então, um grande abraço a todos. Não lembro do nome dos colegas que lá de fora, dos colegas que aqui também. E passo para ti aí, que fiquei sem palavras. Falei aqui do meu filho, a gente fica um pouco emocionado. Isso aí realmente Pode finalizar, Lima. É emocionante essas questões. A gente também até fica sem palavras, né? Eu quero aqui agradecer a todos, inclusive Socorro, eu vejo você aqui, tá? Fala pro pessoal que não vou deixar vocês da mão, vou lutar por vocês, como sempre faço, né? Não só vocês, mas todos que me procurarem, estarei à disposição. Só estou um pouco triste porque eu vou ficar nessa situação, doutor, de ter que procurar fazer um empréstimo para poder suprir esse mês o que foi tirado de mim pelos diretores do sindicato, de mim não, da instituição, porque eu tive que pagar, né? Esse pouco, mas foi retirado. Eu queria até, inclusive, dizer o seguinte, faça a doação desse dinheiro realmente
para quem precise, entendeu? Porque eu sei que eu preciso, eu precisei, foi retirado de mim, tá? Mas eu tenho certeza que se fizer uma coisa bem feita, alguém pode estar precisando mais do que eu. Eu me viro. Eu fiquei triste, porque tirou da boca da minha família. Mas é assim mesmo. Muito obrigado a vocês que estão aqui. Agradeço de coração. E até o próximo programa, porque Deus quer que estejamos aqui lutando por vocês novamente. Muito obrigado. Socorro, não esquece, fala pro pessoal que nós estaremos na luta. E até sexta-feira a gente vai estar protocolando a documentação, tá ok? Tchau, um abraço. Tchau, tchau.